Uh. Yeah. Yeah. Salve, salve, galera! Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast, mais um episódio desse podcast que tem abençoado tantas vidas. Lembrando a você que você pode entrar aí no canal, seguir o nosso canal, clicar no sininho para que você possa estar atualizado todas as vezes que chegar um novo episódio. Hoje nós estamos aqui com um cara que ele é mais do que amigo, é um irmão que eu tenho certeza que vocês vão curtir demais, porque é um cara que tem muito a acrescentar, alguém que tem uma experiência lindíssima, uma história lindíssima de superação, alguém que alcançou o lugar incrível em muito pouco tempo, sendo ainda muito jovem. O cara veio lá da República de Minas Gerais e está aqui com a gente, internacional, direto de Uberlândia. Nós temos conosco a honra de receber no nosso podcast Bispo Paulo Roberto, diretor nacional de jovens, pastor local, bispo e tantas outras coisas. Eu vou deixar ele se apresentar aqui. Fala, galera! Tudo bem com todos vocês? Mano, muito bom estar aqui com você. Eu fico muito à vontade de estar aqui hoje nessa conversa, nesse bate-papo, porque a gente já se conhece já há um bom, longo tempo, né? Longo tempo. Naquela época que a gente tinha muitos quilos a menos, viu? Bem muitos quilos a menos. É verdade. Melhor nem lembrar disso. Tem coisa que a gente tem que deixar pra lá. Edson, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal, poder compartilhar um pouco da nossa história, da trajetória ministerial, de tudo que Deus tem feito na nossa vida, no nosso ministério aí ao longo desses poucos anos, né? Porque também não é muito assim, né? Você falou assim, parecendo que a gente já tem 277 anos da Arca de Noé, né? Só alguns, né, Paulo? Só alguns. Graças a Deus. A gente tá muito feliz. Obrigado, Edson, pelo convite. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Muito bom estar aqui, viu? Muito feliz de estar aqui. Muito bem-vindo, meu amigo Paulo. Aqui, rapaz, eu cheguei aqui, tem água de coco. Água, aqui, ó. Red Bull. Sim, Olha aqui, ó. Passa inveja no Satanás. Vai, capeta. Aqui, ó. Ó, o que é isso aqui? Rapaz, isso aqui não tem lá em Minas Gerais, não. O que é isso? Que bom estar aqui com vocês. De queijo, alguma coisa. Bom, então. Mas lembrando, a gente tá tomando até um Red Bull aqui, porque o Paulo tá dormi 3 horas. Maratona, né, dormi 3 horas essa noite. Tava viajando com o Bispo Divino. Aliás, Bispo Divino, um grande abraço. Muito obrigado aí por me permitir estar junto contigo aí sempre. Um grande nessa abraço jornada, né? Nosso supervisor nacional, né? Isso, tem que trazer ele aqui no podcast, hein? Sim, claro, já fiz o convite, já. Tô só esperando a resposta dele. Muito bom estar com descer ele pra aqui. cá. Então, assim, dormindo 3 horas essa noite, participando de muitas reuniões aí. Graças a Deus, tem sido muito bom servir o corpo de Cristo, Edson, nesse tempo que, em nome de Jesus de Nazaré, pós-pandêmico, né? Vamos profetizar isso aí para a glória de Deus, Pai. Muito bom estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Bom, vamos lá, então. Quem é Paulo? A gente vai deixar as formalidades, certo? Aqui, então, claro. Paulo, Edson. Quem é Paulo Roberto? Rapaz, o Paulo Roberto Como é você um define, camarada apaixonado pelo reino de Deus, pela igreja do Senhor Jesus nessa terra e... é difícil a gente se definir, né? Mas quando eu penso assim naquilo que Deus tem feito ao longo desses poucos 38 anos na minha vida, eu percebo que... Acho que você economizou uns aninhos aí, né? Poucos, você parou de contar antes da pandemia? É porque na pandemia a gente não pôde comemorar aniversário. Sim. Então, como você não pôde comemorar aniversário, não vale. A gente não considera, Pulou né? 2 anos. Eu também. Você tem, por exemplo, 48, né? Eu parei nos 37, Paulo. Nos 37 eu parei. Mas, assim, eu me considero um apaixonado pelo reino de Deus, amo a igreja, sou igrejeiro, desde quando me conheço por gente e na minha infância eu cresci na igreja, cara. Eu nasci num lar cristão, com 1 mês de idade a minha mãe se converteu ao evangelho e isso mudou a história da minha casa, da minha vida, da minha família. Então as minhas brincadeiras quando eu era criança era brincadeira de igrejinha, cara. Então assim... Obrigado por fazer cultinho já, né? É isso, a gente brincava e hoje eu vejo assim as minhas filhas, a Esther e a Isabela, brincando de igrejinha, eu me vejo nelas, né? Muito tempo atrás, a Esther tem 7 anos de idade. Aliás, um beijo, meu amor, Esther, Isabela, Ludmila, minha esposa.
E eu me vejo nelas, né? Brincando de igrejinha, aí, desde criança. Então, eu nasci em Mambaí, Goiás, uma terra que eu amo, verdade, admiro muito, povo que ama o evangelho. Cresci lá em Mambaí, fiquei lá até os meus 12, 13 anos de idade. Depois me mudei para Pires do Rio, né? Onde ficamos 3 ou 4 anos. Depois fui para Uberlândia, onde eu estou morando hoje, recentemente. Onde eu desenvolvi meu ministério de liderança de jovens. Lidero jovens aí desde os meus 16 anos de idade, 17 anos. Hoje eu estou com 38 anos de idade, casado com a senhorita Ludmila de Paula Mendonça Santos, pai da Esther e da Isabela. Então, eu me considero assim um privilegiado, Edson, de poder servir a Deus. Estou desde 2009 na Diretoria Nacional de Jovens. Tive o privilégio de servir o nosso querido amigo André Barbosa, né, nos seus anos de liderança, e pude experimentar um pouco aí da liderança nacional de jovens. Tenho viajado o Brasil inteiro, conhecido pessoas sensacionais. A nossa igreja, ela é uma igreja muito poderosa, de um povo acolhedor, de um povo que ama o evangelho. E nesse tempo tão difícil, onde a gente tem passado tantas dificuldades, a gente saber que faz parte de algo que é maior do que nós, isso me deixa muito feliz. Me deixa muito grato, Edson, de poder dizer, eu faço parte de algo. Eu não sou algo, mas eu faço parte de algo que é maior do que eu. Isso nos dá um sentido para viver. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu penso, eu faço parte de uma igreja que ama a Cristo, que tem problemas, como todo lugar tem problema, mas de um povo que está preocupado em morar no céu. Então, eu defino o Paulo como uma pessoa que ama a Cristo Jesus e que é igrejeiro, cara. Eu amo a igreja, né? Eu amo ser pastor. Não era o que eu queria ser, né? Até respondi uma pergunta no meu Instagram essa semana. Eles perguntaram assim para mim, como que você foi consagrado, chamado para o ministério e tal? Eu falei, olha, eu não queria ser pastor. E eu descobri uma coisa, quem não quer é que acaba Deus Deus convocando. Eu senti esse chamado e respondi a esse chamado, e isso mudou a minha história. Eu amo ser pastor, eu amo pastorear, eu amo a igreja, cara. Maravilha. Não conta essa história ainda não, que nós vamos chegar nela. Mas olha só, é muito bom conhecer um pouco da sua história, de quem você é, de onde você veio. Tudo isso é muito legal, muito importante para que a gente possa saber quem você é. Isso é muito legal. Eu me lembro de um episódio aqui, e esse episódio marcou muito, acho que a minha história e a sua história. No ano de 2011, nós nos encontramos no aeroporto da Bolívia. Foi 2011? Isso. Eu acho que foi um pouco atrás, não foi? 2009, foi não? Não, 2010. Deve ser 10, acho que foi 10. Santa Cruz de la Sierra. Exatamente. E eu me lembro, naquele período, que assim, a gente já tinha se encontrado em alguns outros momentos, mas sempre muito, a gente tinha tido muito pouco tempo junto. Uhum. E ali, naquele encontro, isso tem 10, vai fazer 12 anos já. 12 anos, exatamente. 12 anos atrás, eu me lembro que a gente virou as noites conversando, passamos as noites Ficou hospedado no mesmo quarto, né? Exatamente, ficamos hospedados no mesmo quarto. E é legal que a gente brincava, tipo, aqueles caras que ficam jogando xadrez, apertando, agora sou eu que falo. Não, agora sou eu. Mas assim, uma coisa que me marcou muito naquele tempo é porque você compartilhou dos sonhos que estavam no seu coração. E ali, eu acho que ainda era tudo muito inicial. Você era um líder, eu me lembro que você era um líder de jovem. Eu era líder de jovens do Triângulo Mineiro naquela época. Você já era do Triângulo? Já era do Triângulo. Tá certo. Mas tudo que você compartilhou, daquilo que estava no seu coração, da forma com que Deus ia te usar. E hoje, quando eu olho e vejo a concretização de tudo aquilo, é algo fenomenal. E eu quero que você... O que mudou do Paulo lá de 2010 para o Paulo de 2022? Edson, eu vejo assim que o Paulo lá aquela foi a primeira viagem minha para fora do Brasil, né? Acho que foi 2010? Foi 2010, né? Foi a primeira viagem para fora do Brasil, pude experimentar, assim, conhecer um pouco mais do corpo de Cristo, uma cosmovisão do reino de Deus,
totalmente diferente do que eu tinha naquela época, do que eu tenho hoje, né? Eu considero o seguinte: a chama, a paixão pelo reino de Deus, o desejo de servir à igreja, o desejo de estar com os irmãos, continua o mesmo, não mudou absolutamente nada. Mas hoje com maturidade, amadurecimento, né? Isso acaba, com o passar dos anos, você vai adquirindo maturidade. A força, o vigor, a vontade de ver uma igreja melhor, de compartilhar com os irmãos, de estar junto com gente. Eu amo gente. Eu amo estar junto com pessoas. Continua do mesmo jeito. Se tem um lugar que eu me realizo, é no púlpito pregando. Eu amo estar no púlpito pregando, especialmente da minha igreja, onde eu sou pastor. Então, hoje, com maturidade, uma maturidade maior de uma experiência de um tempo, né? Os sonhos, os projetos, de ver a igreja crescer, de ver uma igreja que fala a linguagem do seu público atual. A palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, se não me engano, ela diz algo sobrenatural. O que a Bíblia diz lá em Efésios 5? É que nós devemos nos apresentar como uma igreja santa, rejuvenescida e como uma igreja que não tem compromisso com as coisas desse mundo, que fala a linguagem do reino de Deus. O que é uma igreja santa? Uma igreja que não negocia com o pecado, né? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão criando para si deuses, onde elas acreditam o que vai lhes agradar. O ofício ministério pastoral nunca foi tão difícil e tão complexo como nesses últimos dias. Pessoas que olham somente para si mesmas, mas eu acredito que tem muitas pessoas que servem a Deus de verdade, que estão dispostas a carregar a sua cruz, seguir o evangelho de verdade. Então, esse texto de Efésios diz que nós devemos nos apresentar como uma igreja santa, como uma igreja rejuvenescida e como uma igreja gloriosa. E isso sempre falou muito comigo. Na minha opinião, o que é uma igreja gloriosa, Edson? Uma igreja que tem a glória de Deus. Uma igreja onde, nesse tempo de pandemia, por exemplo, nós oramos pela pastora Josi, que é uma pastora da igreja onde eu pastoreio, e ela foi decretada a morte dela. O médico deu a hora da morte. E ela ressuscitou porque havia uma igreja que estava orando. Deus continuou fazendo milagre. Essa é uma igreja gloriosa. Uma igreja que tem a glória de Deus, uma igreja onde você percebe que Deus continua fazendo seus milagres, uma igreja onde está avançando, mesmo contra todas essas perspectivas do mundo, a igreja do Senhor Jesus ela não vai retroceder. A igreja gloriosa tem a glória de Deus, milagres vão acontecer, conversões. Isso é uma igreja gloriosa, na minha opinião. Uma igreja santa que não negocia, uma igreja que não precisa se envolver com demandas que não foi lhes dada. Uma igreja que tem um compromisso com uma agenda, e que não é a agenda dessa terra, mas que é a agenda do céu. É para isso que a gente está aqui. E o mais poderoso que me toca nesse texto bíblico, uma igreja rejuvenescida. O que é uma igreja rejuvenescida, mano? Uma igreja que fala a linguagem da época que ela tá. Contextualizada. Exatamente. Uma das coisas que eu me lembro naquelas nossas conversas lá... A gente falava sobre isso, né? Exato, a gente falava sobre a necessidade da igreja de contextualizar, porque a gente viveu num contexto juvenil. Acabou o Red Bull aqui, Diego. Tem mais ali. Ó, rapaz, o podcast aqui é uma benção mesmo. Aqui, ó, gente, ó. Ó. R$10,99 é hoje. Me lembro. Ai, Deus. Muito bom. Red Bull patrocina nós. Rapaz, o podcast aqui tá bombando. Olha, nós patrocinado vamos ter pela Red Bull. Nós vamos ter que pedir aí o patrocínio aí, Vai hein? ter que Tem que rolar um patrocínio. Gente, é Red Bull, ó. Pelo amor de Deus. Ô Paulo, e uma coisa, assim, eu me lembro que das nossas conversas, a gente falava exatamente sobre isso, sobre a necessidade da igreja de contextualizar ao momento atual. Sim. E uma coisa que eu admirei muito, porque você, com os seus
30 Que 30, rapaz? Naquela época ela tinha quase Não, 18. Não, naquela tudo bem, calma. Mas logo após aquilo, e a gente falou muito sobre isso, a gente compartilhou muito sobre essa visão de mundo, de igreja, de como a gente acreditava que a igreja deveria ser. E poucos anos depois, você inicia uma igreja lá em Uberlândia. Eu quero que você conte essa história, como é que nasceu essa igreja, e você sendo alguém tão jovem, uma pessoa de sucesso na carreira profissional, uma pessoa de sucesso na carreira artística, né? Que vocês estavam com a banda Segundo, né? Com a banda Isso. Segundo, fazendo um trabalho muito legal, com uma projeção já crescente, caminhando para uma projeção a nível nacional, e de repente você entende que Deus estava te chamando para desviar um pouco o seu foco e começar essa igreja. Eu quero que você conte um pouco dessa história e por que isso aconteceu. O que acontece é que a gente estava numa marcha para Jesus, né, lá em Uberlândia, na nossa cidade. Cara, isso foi um marco histórico para a gente. A gente estava numa marcha para Jesus, tinha seguramente lá umas 20 mil pessoas, tranquilamente. Estava num momento muito bom, a gente tinha acabado de gravar um DVD com a participação da Nívia Soares. E aí o Ender, um abraço, Ender, André, Maico, um abraço essa para galera todo mundo, abençoada da banda Segundo aí, sempre poxa, esteve junto comigo, estão top. junto comigo até hoje, né? Graças a Deus, essa galera abençoada lá, e a gente tava ministrando lá com o Gurgel, enfim. A gente tava ministrando lá e Deus tocou no coração de todos nós simultaneamente, né? Que o reino de Deus, ele é maior do que a música que nós estávamos fazendo ali. Não que aquilo não fosse bom, aquilo também era muito bom, mas nós entendemos que nós precisamos gerar discípulos, não apenas cantando, mas também discipulando. E a gente começou um trabalho de uma célula na minha casa, na casa do Wender, e a galera da banda logo colocou essa ideia, a gente começou a pastorear uma igreja que começou a acontecer na garagem da casa do Wender, né? Que foi algo sobrenatural, né, Paulo? Porque, vamos falar aqui, nossa classezinha musicista é uma classe difícil de encarar. Mas foi legal, porque deixar uma, assim, a galera, Edson, era muito madura, mano. Por quê? A gente, apesar de ter o compromisso, né, com a banda, e tocava muito, pra cima e pra baixo, viajava o Brasil aí, tocando, ministrando a palavra de Deus através da música, mas a gente nunca deixou a essência do discipulado. Eu me lembro numa época que a gente tinha um caderninho azul. Nesse caderninho azul, a gente, ainda adolescente, né, antes de gravar DVD, de gravar CD, a gente já tinha essa banda, que era uma banda que nasceu com um grupo de adolescentes da igreja. A gente tinha um caderninho que a gente ia toda sexta-feira para a igreja. E a gente anotava, tipo, os pecados da semana. E confessava um para o outro. Então havia uma cumplicidade, como há até hoje, nas nossas famílias, né? A gente caminha junto. E eu me lembro que a gente... Vocês estão juntos até hoje, né? Sim, até hoje. Tá todo mundo junto. Na igreja, tá todo mundo junto na igreja. E o interessante é que, depois desse momento de discipulado, a gente foi amadurecendo naturalmente como músico e tudo mais. Gravamos um CD, depois gravamos um DVD com a participação da Nívia. E um dia a gente estava lá na Marcha para Jesus e Deus tocou no coração de todos nós para fazer algo mais focado. Mudar uma história, né? Começar algo para fazer a diferença. E eu fico observando que muitas pessoas hoje sentem esse chamado pastoral e ficam aguardando ter recurso, ter pessoas, ter influência. Só que as pessoas precisam entender que tudo isso começa quando você se disponibiliza para Deus. Deus, ele não vai chamar pessoas que já são capacitadas. É o famoso desce do barco, né? Deus vai chamar os loucos. É verdade. Os doidos. Rapaz, a gente já falou, vamos abrir uma igreja. Deus tocou no coração de todos nós. A gente começou um trabalho na casa do Wender, na garagem. E era legal, porque nessa época eu já era pastor. E as pessoas perguntavam, como é que tá a igreja lá? Eu falei, cara, a igreja tá lotada, mano. Tá top demais. A maior galera, cheio. Óbvio que tava cheio, era um quadradinho, mano, de 2 metros por 2, não era grande. Se juntasse a banda, a família, tava lotado já, né? Então, a gente experimentou isso. Experimentamos ousar em Deus. E Deus sempre vai nos responder. Quando você decide, Edson, entrar nisso, a gente saiu de uma garagem
para um prédio na avenida principal do bairro. Esse prédio ficou pequeno com muito pouco tempo, depois para outro prédio, depois para outro prédio. Enfim, hoje nós estamos em uma igreja histórica em Uberlândia, que é a Igreja de Deus lá no bairro Saraiva. Somos pastores lá nessa igreja. Nós vamos chegar nesse momento. E assim... Não adianta ele ainda não, calma aí. Eu amo pastorear. O ministério de adoração não acabou porque é o ministério de louvor da igreja, Sim, né? Então, sim. assim, eu particularmente amo o reino de Deus. Quando você anda na dependência do Espírito Santo, gente, não tem como dar errado. É verdade. Quando Deus está no centro de todas as coisas. E a gente percebe, uma das grandes demonstrações de que Deus está com você é exatamente a aprovação das pessoas que está à sua volta. E é nítido ver hoje aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A coisa mais Deus difícil, escolheu. Edson, sabe o que é? É pastorear sua família. Eu imagino. Mano, Eu é pastorear imagino. sua família, é pastorear seus amigos, é pastorear pessoas que sabem quem de fato você é. Então não tem como você vestir uma capa, uma máscara. Não estou dizendo que as pessoas façam isso, mas as pessoas sabem quem você é de verdade, né? Então, assim, contra isso e contra frutos, você não tem como questionar os frutos, entendeu? Quando você caminha no ministério, você tem frutos. Hoje eu olho para filhos, discípulos na fé, e se você me perguntar, você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Talvez hoje não existe máquina do tempo, dá para você voltar atrás, né? Com um pouco mais de maturidade. Mas faria porque não tem nada melhor do que andar no centro da vontade de Deus, né? Então, e essa é uma experiência que somente a igreja pode te dar. Sim, Você vai sim. tratar com pessoas de diversas formas, de todo jeito. E assim, uma das experiências mais dramáticas na minha vida foi a experiência pastoral com um jovem que chegou na igreja e ele ficou 3 anos limpo, sabe, das drogas. E um dia ele teve uma recaída. Aquilo ali me deixou frustrado como pastor. Falei, poxa vida, eu não fui suficiente. E naquele momento eu pude entender que não tinha a ver comigo, mas tem a ver com Deus, de dar a oportunidade para quem caiu 1, 2, 3, 4 vezes e entender que o evangelho é pautado debaixo de princípios, 3 princípios. O reino de Deus é paz, justiça e a alegria no Espírito Santo. E contra essas coisas não há o que temer. Então, se você está exercendo um ministério pastoral debaixo de paz, procurar ter paz com todos, justiça, ser justo com todos, estar sempre alegre, com a alegria do Espírito Santo. Eu fiquei muito frustrado quando ele caiu, porque eu pensei, aonde eu falhei? E Deus ministrou no meu coração dizendo que, na verdade, não tinha a ver comigo, mas tinha a ver com a escolha dele. E que o meu papel era de ajudá-lo, de dar a oportunidade, deixar que ela tenha a oportunidade de querer ser ajudada, né? Verdade. Isso foi muito legal porque eu pude participar da reconstrução daquela família e ver Deus fazendo. Porque tem coisas, Edson, que você vai perceber que não é por causa da sua força ou da sua influência nessa terra, não tem nada a ver com isso. O reino de Deus tem a ver com Deus. As pessoas me perguntam às vezes, qual é a melhor estratégia? Não existe a melhor estratégia. Existe uma pessoa no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus, você vai ter sucesso. E se perguntar qual o seu maior temor, meu maior temor é estar fazendo algo que Deus não me mandou fazer. Verdade. Aí, meu irmão, vai dar zebra. Só um parêntese, produção. Vale chorar no podcast? Uau, que fantástico, Paulo. Que incrível te ouvir e ouvir essas experiências incríveis que só alguém que anda com Deus, alguém que vive com Deus, alguém que vive o ministério, que respira o ministério. E a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. E a gente percebe o quanto o seu coração está cheio de Deus, o quanto o seu coração está cheio de amor por pessoas. Uma coisa que me impressionou muito quando você começou a sua igreja, que nós somos de um contexto, só para que as pessoas talvez que não são da nossa denominação
pode ser que não entenda muito bem, mas nós somos de um contexto, a nossa igreja tem 130 anos, mais ou menos. 136 anos. 136 especificamente. E isso, então uma igreja que nasceu lá em 1890. E 86. 86, sim. Na década de 80, foi a década que foi inventado, só pra gente fazer uma contextualização, foi na década que foi inventada a lâmpada. Eu não estava lá nessa época, eu não lembro. Foi na década que foi inventado. Isso aí é coisa pro Diego ali, ó, que lembra, você, eu não... Vamos honrar, inclusive, nossa produção aqui. Diego Lima, você tá doido, louco, cara. Você é besta, aqui, ó. Nós somos só funcionário aqui, ele é o cara. É o chefe. É o chefe. Mas olha só, então foi inventado a lâmpada, foi inventado o aparelho de cinema, né? A máquina de cinema foi inventado no mesmo ano que nasceu a Igreja de Deus. O microfone foi inventado quase 10 anos depois que a igreja nasceu. Então, a nossa igreja vem de um contexto histórico de muito tempo. Sim. Então, é comum que uma instituição com todos esses anos, que ela tenha uma dificuldade maior de se adequar às novidades do que de uma instituição que nasceu agora há 10 anos, há 5 anos, há 15 anos. Então, há uma leveza maior nessas instituições. Por que eu estou dizendo isso? As nossas congregações, normalmente, elas nascem um pouco com a cara, um pouco engessada, vamos assim dizer, no sentido de que com a cara do que a gente carrega, porque nós carregamos uma herança muito forte, que inclusive é um legado fantástico, porque nós nascemos em um avivamento. Para quem não conhece a história da Igreja de Deus, vale a pena buscar, entender, porque nós somos filhos de avivamento, nós somos filhos de mover da presença de Deus, do Espírito Santo, mas também a gente vem trazendo durante todos esses anos todas as mudanças históricas que o mundo viveu nesse período de 100 anos. Então, o que acontece? Quando você vem e começa ali a sua congregação, a Igreja de Deus Jardim Na Europa. época era o Jardim Europa. Jardim Europa, exatamente. No bairro Jardim Europa. Bairro Jardim Europa, em Uberlândia. Quando você começa, algo que me chamou a atenção é porque você não fez a coisa dentro dos padrões normais daquilo que estava sendo feito. Não que era mal ou ruim o que estava sendo feito, mas você buscou ir além. Bispo, me lembro que placa você quis ousar na placa. Eu lembro que você ousou na cor da igreja, no tipo de iluminação, tipo de cadeira, tipo de liturgia, tudo isso. Assim, quais os desafios que você enfrentou para tudo isso? Compartilhe um pouco sobre isso. E o que você acha que isso trouxe de diferencial no que você vive hoje na igreja? Ô Edson, eu acredito assim, ó. Eu não acredito em um formato. Sinceramente, eu não acredito. Uhum. Eu acredito em um Deus que chamou alguém para ser simplesmente o que ele é. Deus chamou Abraão para ser Abraão. Não tem a ver com um padrão, um estereótipo de algo que deve ser imitado. Não, você não tem que tentar ser eu. Eu não tenho que tentar ser o Edson. Eu tenho que tentar ser eu mesmo, dentro das atribuições que Deus me deu. Eu simplesmente coloquei para fora aquilo que era o desejo do coração de Deus para a minha vida, para o meu ministério. Não significa que algo que deu certo para mim vai dar certo para outro. Obviamente, gente, eu não estou dizendo aqui que bons modelos precisam sim ser imitados. Isso é muito bom. Agora, o que eu entendo é que eu decidi ser eu. Ser eu, juntamente com os meninos que estão junto conosco, né, junto com a gente aí já há muito tempo, de ouvir a voz de Deus, de saber o contexto que Deus havia me colocado. Eu falo algo no dia do meu velório, que Deus queira que demore muito. No dia do meu velório, as pessoas poderão olhar naquele caixão e dizer, olha, foi enjoado, tá bom, foi enjoado. Às vezes pegava no pé do povo, pegava. Mas uma coisa esse rapaz, ou esse senhor de idade, esse velhinho, fez. Foi fiel ao chamado que Deus colocou na mão dele. Nós não precisamos ser aquilo que Deus não nos chamou para ser. Nós simplesmente precisamos ser aquilo que Deus nos chamou. Porque a essência, na minha opinião, do sucesso ministerial de uma pessoa
é ser simplesmente aquilo que Deus o chamou para ser. E eu digo algo com o apóstolo Paulo: sempre farei de tudo pelo Evangelho. Então, no dia do meu velório, as pessoas dirão: esse rapaz fez de tudo pelo Evangelho. De tudo que foi preciso. Não comprometendo o meu chamado, a minha essência. Eu não preciso parecer X, Y ou Z. Eu preciso ser fiel ao chamado que Deus colocou na minha vida, cumprindo sempre, respeitando a minha liderança, alinhado com os meus pastores, entendendo que Deus deu um ministério para o Edson e que o Edson não precisa querer ser outra pessoa. O Edson pode ser o Edson, porque a grandeza do evangelho está nisso, pessoal. Você pode ser você mesmo. E o grande segredo, na minha opinião, com Deus é você ser você. E isso é autenticidade. Aí, meu brother, quando você é autêntico ao chamado que Deus te deu, vai acontecer algo muito poderoso. Deus, ele vai te dar força, coragem e poder. As pessoas vão olhar para você e hoje eu percebo que se tem uma coisa, gente, que um pastor precisa ter é palavra. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: esse camarada é meio doido, talvez não tem tanta maturidade, vou dizer, no início do ministério pastoral, mas ele ama a Cristo. Ele é verdadeiro. Ele é uma pessoa que ama Jesus acima de todas as coisas. E quando a gente olha a vida do apóstolo Pedro, Pedro falava muita besteira. Né? Tinha hora que ele falava umas coisas que não funcionavam, estava errado, e Jesus corrigia ele, né? Mas ele era autêntico. Não estou dizendo que a gente tem que ser indelicado, né, em algum momento. Não, a gente tem que ser polido e tem que ter um filtro. Mas você precisa ser fiel à sua identidade. Eu fui fiel àquilo que eu acreditei que Deus colocou na minha mão, foi só isso. Você tem colocou segredo. Pra fora o que já estava dentro de você, mim, né? não foi, eu quero parecer com fulano, com ciclano. Por mais que muitas vezes você se identifique e reproduz mais as pessoas que você caminha, as pessoas que você anda, isso é normal. Agora, o que eu acho errado? Uma pessoa que Deus chamou ele para um determinado ministério e ele acaba não entendendo esse processo e querendo fazer o que está na moda. Mano, o segredo para dar tudo errado, isso eu sei: querer agradar a grande multidão. Nossa fé não pode ser medida pela temperatura da grande multidão. Nossa fé não pode ser medida se as pessoas gostam ou não gostam. Nós temos que acreditar naquilo que Deus nos chamou para ser. E debaixo daquilo que Deus nos chamou para ser fiel ao nosso ministério. Eu digo sempre: a pessoa que precisa valorizar o meu ministério, em primeiro lugar, sou eu. Porque se eu não estou convicto daquilo que Deus me chamou para ser e para fazer, ninguém mais vai estar. Agora, Paulo, muitas vezes eu penso que as pessoas às vezes não conseguem implementar alguma coisa de acordo com aquilo que está na mente dela, talvez por ver um modelo sendo replicado, e a pessoa talvez não tem uma ousadia para que consiga, eu até mesmo a força para que consiga fazer aquilo naquele formato. E me chamou muita atenção exatamente porque você não se limitou somente àquilo que você já tinha recebido e que nós recebemos, que é fantástico, mas você quis ir além. E isso é uma característica sua, você sempre quer ir além, sempre quer dar um passo a mais. Isso me chama muita atenção. Agora, isso te trouxe mais dificuldades ou mais abertura? Eu acredito o seguinte, não sei se você está dizendo em relação à liderança. Não, acho que em dos relação outros geral, pastores, isso te deu ser diferente. Ser diferente. Tranquilo. Não, para mim, obviamente, em algum momento as pessoas, muitas vezes, por não entender. Eu acho que o grande segredo aí é as pessoas, muitas vezes, elas não entendem. E aquilo que eu não entendo, eu tenho a tendência de não concordar. Mas não significa que aquilo que eu não entendo é porque está errado. Ou não é um formato. A gente tem uma coisa que não é legal, na minha opinião. A gente sempre vai dar rótulos para as pessoas, né? E eu não concordo com isso.
Cada pessoa pode ter a sua identidade servindo a Deus sem ter problema nenhum com ninguém. É entender, por isso que eu disse, é entender o seu chamado, para que você foi chamado. E entender que isso existem limites. Né? Às vezes você quer acelerar demais em um tempo que não é hora de acelerar. Por isso eu digo uma coisa para você que está iniciando o ministério pastoral hoje. O segredo do sucesso, ser você e andar debaixo da sua liderança pastoral. Eu nunca tive problema de implementar nada na igreja, porque quando o meu pastor dizia isso não é bom para esse momento, eu obedecia e não fazia. O bispo André e o bispo Divino até hoje sempre me falam, isso é muito bom, mas não para agora. E eu entendia isso, muitas vezes relutava, eu posso até não concordar, mas eu não tenho o direito de desonrar o meu líder que está à frente de mim. E o segredo do sucesso ministerial, Edson, é isso. É você caminhar alinhado com a sua liderança pastoral. Por mais que às vezes você entende que há algo de uma identidade que Deus te deu, que pode ser feito, que vai ser bom, mas eu sempre penso em algo. Essa pessoa tem 20, 30, 40 anos de ministério na minha frente. Essa pessoa tem algo de bom para me ensinar. Por mais que eu venha com ferramentas novas, por mais que eu venha com inovação, mas eu não posso desprezar algo, a experiência. A experiência de quem já lutou batalhas. E isso ajudou com que o meu ministério avançasse muito, porque eu juntei a inovação com a experiência. E eu acho que o grande segredo para nós, pastores, é isso. É juntar essa inovação com a experiência. Porque se você juntar isso, os pastores que já estão há muito tempo defendendo o reino de Deus aí, bem mais que a gente não vai cair em algumas ciladas do inimigo. E eu acho que o segredo é esse, porque é cuidar de pessoas, é cuidar de gente, e gente é gente. Sim. Sempre vai ser gente. Há uma reflexão muito interessante na Bíblia e uma lição muito grande na Bíblia quando você falou sobre a inovação e a experiência. Quando a gente olha a vida de Moisés e a vida de Josué, a gente vê em Josué a inovação e a gente vê em Moisés a experiência. Eu costumo chamar isso de duas gerações, geração do cajado e geração da espada. A geração de Josué era a geração da espada, a geração que tinha força na mão. Era a geração que ia para frente da batalha. Moisés já estava um pouco idoso, já experiente, e Moisés era a geração do cajado, ele tinha autoridade. A Bíblia fala que Moisés está em cima do monte e Josué está na frente da batalha. Moisés levanta as mãos, abençoando como quem está autorizando a geração da inovação, vamos por assim dizer, e essa geração prevalece. No momento que Moisés desaprova, Moisés abaixa as mãos, essa geração perde. Então, o alinhamento entre a geração do cajado e a geração da espada, entendendo que quem tem a espada na mão necessita da autorização do cajado para que ele possa vencer. E quem tem o cajado precisa de quem tem a espada na mão para que seja a força. Então, eu acho isso muito legal. Agora, só para você ter ideia do que você está falando, me veio um pensamento. A unção que você não respeita não pode te abençoar. E se tratando de reino de Deus, isso é muito sério. Porque que existem muitas pessoas que têm talento, pessoas que são visionárias, mas pessoas que não crescem, porque não entendem esse princípio do reino de Deus. Haviam 2 ladrões na cruz. Um do lado, outro do outro. Um começou a zombar de Cristo. Desce da cruz, se você não é o rei dos judeus, salva você mesmo e salva a gente. Esse desprezou, ele não reconheceu aquela unção que estava ali naquele lugar. E o outro ladrão disse o quê? Não, ele é inocente. Ele não cometeu pecado algum. Nós merecemos esse castigo, mas ele não. E ele diz algo para Jesus que é o segredo do sucesso de qualquer pessoa. A Bíblia não diz se aquele camarada
foi ensinado na sinagoga, se ele era uma pessoa boa. Com certeza não era uma pessoa boa, porque eu não estava lá. Condenado à morte Condenado à morte, né? No mínimo era inimigo Mas do olha que coisa poderosa. A Bíblia diz que aquele homem disse para Jesus o seguinte: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A unção que você não respeita, não reconhece, não pode te abençoar. Eu sempre entendi isso desde criança. E eu sempre respeitei os líderes que estão sobre mim. Então, e essa visão que você disse aí, essa ilustração bíblica, sim. Faz toda a diferença. Eu nunca dei um passo, desde a garagem até o prédio que a gente está hoje, sem antes chamar os meus líderes e falar para eles: orem por mim, me abençoem. Eu não fui para o ministério pastoral sem os meus pais disserem assim: eu te abençoo, meu filho. Meus pais colocarem a mão, porque os nossos pais, especialmente os jovens, são autoridades espirituais sobre a nossa vida. Eu sou resposta de oração dos meus pais, eu sou resposta de oração da minha família, que acreditou em mim. Nos momentos mais difíceis da minha vida, meus pais olharam para mim e falaram: eu tô contigo, meu filho, você vai conseguir, porque o ministério pastoral não é fácil. Mas eu sempre tive uma esposa e pais e amigos nos momentos mais difíceis do ministério pastoral dizendo para mim o seguinte: Deus te deu um chamado, não negocie ele, não retroceda, continue. Então você que está me ouvindo aí agora nesse podcast, talvez você está muito preocupado com o que as pessoas estão dizendo, e até um certo ponto você precisa estar preocupado mesmo, porque existe uma questão que nós temos que estar preocupados em manter o nosso caráter, mas em algum momento nossa reputação será colocada à prova. Não se esqueça, Edson, José perdeu reputação para ter caráter. José foi acusado de algo, foi parar na prisão e ele não ficou preocupado com isso. Não estou dizendo para você ficar aí dando uma de louco, brigando com Deus todo mundo. Eu acho que o problema é quando você sacrifica o caráter por causa da reputação. Para querer ficar bom com todo exatamente, mundo. Teve algum momento que eu discordei dos meus líderes? Claro que teve. Mas eu entendia que a unção que estava sobre mim deveria ser respeitada. E nós temos um problema com essa geração. Essa geração não respeita a unção que está sobre ela. Por isso não vence. É fraco. Na verdade, nós estamos vivendo num tempo de crente que muitas vezes é raso na fé. É fraco. Lá no Nordeste fala assim, que é fraco igual caldo de bila, né? E essa é uma grande verdade, né? E você sabe, Paulo, olha que coisa interessante. Por exemplo, a Bíblia diz o seguinte: se você der um copo de água a um profeta, na qualidade de profeta, está falando de você honrar esse profeta, você está olhando para um profeta, você está dando um copo de água na qualidade de profeta, honrando o que está sobre ele, você vai receber recompensa. A Bíblia King James, as traduções de Almeida, diz você receber galardão. Quando fala galardão, às vezes a gente pensa no céu, mas a King James, que é mais original, ela diz recompensa. Você vai receber recompensa de profeta. Olha que coisa interessante. Uma mulher, todas as vezes que Eliseu passava, Sunamita, a mulher ia lá e dava um lugar para ele dormir. Um dia a mulher resolve ir lá fazer um quarto para ele. Não, vamos fazer um quarto para esse profeta, porque eu tenho que honrar um homem de Deus. Existe uma unção sobre ele, eu quero honrar. O profeta vai. E a coisa que mais me chama a atenção é porque Deus não fala com o profeta, vai lá e diz isso. O profeta chama o menino, o dele, o aprendiz, e fala com ele, vai lá, descobre o que essa mulher tem. Se fosse lá em Minas, fala, vai lá e especula. Exatamente. Descobre o que essa mulher tem falta. Ele volta e fala para ela, essa mulher não tem filho. Deus não fala para ele não ter um sonho. Olha, essa mulher vai ter um filho ano que vem. Eis que te digo de mim mesmo. Exato, existe um nível do profeta que me impressiona, que é o profeta, aquilo que o profeta fala, Deus chancela. Sim. E ele vai lá e fala assim, olha, como você me honrou na qualidade de profeta, a palavra que Jesus diz lá acontece na vida dela. Então, assim, no ano que vem você vai ter um filho. E isso acontece na vida dela. Então, assim, ao honrar uma unção, e é isso, acho que você tocou em um ponto que é fenomenal. Ao honrar uma unção, e às vezes as pessoas erram nisso,
porque elas querem parecer com alguém, ou querem fluir em uma unção, mas em vez de você honrar a unção que está sobre aquela pessoa, você começa a desprezar ou querer competir com a unção. E a verdade é que quando você honra esta unção, honrando essa pessoa na qualidade da unção que ela recebeu, essa unção flui sobre você. E aí é legal porque você vê, por exemplo, Elias e Eliseu, né? Eliseu começa a honrar o profeta Elias e andar atrás. E é interessante porque você pode olhar na história de Eliseu que Eliseu correu atrás de Elias. Elias não está nem muito interessado por assim, em fazer sucessor. E aí Elias vai e fala com ele, fala, olha, se você vê eu subir, então a unção vai jorrar sobre você. Agora imagina o que é uma pessoa que você está aqui, estou aqui eu e o Paulo. Nós estamos no podcast aqui. Se o Paulo vai comigo, a qualquer momento eu vou desaparecer. Sim, não tira o olho. Não tira o olho, cara. Isso é a maior lição que eu aprendo. Se você quer fluir em uma unção, cara, não tira o olho daquela pessoa, daquela unção aonde você está buscando. E olha que coisa muito legal, né? Eu saí da igreja onde era um ministro de louvor, fomos plantar uma igreja, depois nós voltamos para essa igreja e hoje Deus tem me dado o privilégio de pastorear o pastor que foi meu pastor. Isso é incrível. Então, isso é incrível. Isso só pôde acontecer porque eu sei o meu lugar. Conta essa experiência aí para nós. A gente foi pastorear essa igreja no Jardim Europa, depois foi oferecido para a gente uma igreja que está no centro da cidade, um prédio muito bem localizado, para a gente migrar com essa igreja para esse prédio. A gente fez isso. E esse pastor foi jubilado, que é o bispo Joaquim Vaz, um grande amigo de longa data da minha casa, da minha família. E hoje Deus me deu a oportunidade de estar servindo a Deus juntamente com Ele. É o que eu digo sempre. A unção que você respeita é a unção que te abençoa. Se você não entender isso, você não entendeu o reino de Deus. Se você não entender isso, você não pode ser um discípulo de Cristo. Porque não tem a ver com minhas vontades. Não tem a ver com os meus desejos. Mas tem a ver com aquilo que Deus nos chamou para ser. Deus nos chamou para ser o corpo de Cristo. E eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho faço parte do corpo, mas não sou igreja. Eu sou igreja quando eu estou contigo. Quando a gente está unido em um só propósito. Aí nós nos tornamos a igreja. Então, nós não podemos desprezar isso. Nós precisamos entender. Ah, mas eu não concordo, o pastor está fazendo coisa errada. Tudo bem, a gente precisa entender que em algum momento os nossos líderes podem falhar. E não há problema nisso. O grande segredo é se você falha e não tem capacidade de reconhecer que errou. Eu me lembro de uma vez que a gente estava transmitindo uma live com a galera da igreja e eu peguei um pouco pesado no sentido assim de querer as coisas muito bem feitas, muito... Acho que isso era até uma coisa que Deus me curou, de ter até toque com as coisas. Tudo perfeito, muito exato. E as pessoas podem falhar. Então a gente está vivendo num mundo muito intolerante, onde as pessoas não podem falhar, onde as pessoas não podem errar. Cultura do cancelamento, isso, né? Isso tem atrapalhado muitas pessoas de servirem a Deus genuinamente, com o amor de Cristo Jesus. E eu me lembro que eu peguei pesado lá no microfone do ponto com eles. Poxa vida, tá errado, galera, não é assim e tal. E no final, já pastor da igreja, a igreja já grande e tal, eu chamei a equipe diante de todo mundo e pedi perdão para eles, porque eu vi que eu peguei pesado. A força passou um pouco, sabe? E nós, líderes, independente do cargo que exercemos, precisamos ter esse filtro espiritual, essa sensibilidade espiritual. Essa é a palavra que eu gostaria de usar, que eu quero usar. Essa sensibilidade espiritual de entender que às vezes você passou da medida e voltar para o rumo. Ou às vezes a sensibilidade de entender que às vezes você está sendo também muito permissivo. E existem alguns momentos que a gente precisa trazer o evangelho não do conforto, mas o evangelho do confronto. Porque eu cresci quando fui confrontado. E eu aprendi isso. A gente vai crescer quando a gente é confrontado em amor. O apóstolo Paulo diz algo sensacional. Ele diz assim: eu estou convencido, meus amados irmãos, que vocês estão
apto em toda sabedoria a exortar uns aos outros. Olha o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Vocês estão preparados para exortar uns aos outros em amor. Aí que está o segredo. Então, eu sempre tive um coração discipulável. E eu já fui chamado a atenção drasticamente em alguns momentos. Fiz um acampamento uma vez, quando era líder de jovens, coloquei jogo de luz, fumaça, pau quebrando. Meu líder chegou lá e falou, isso aqui é o mundo, tá tudo errado. O que eu fiz? Pedi perdão, porque eu não perguntei ele. Edson, uma coisa poderosa fora do tempo é uma coisa perigosa. Vou repetir para você, ó. Algo poderoso. Pega isso aí. Algo poderoso fora do tempo é algo perigoso. Jesus Cristo foi levado pelo Espírito de Deus para ser tentado no deserto. E lá no deserto aconteceu algo interessante. Depois de 40 dias de jejum e oração, o que aconteceu? Quem apareceu? Satanás. E virou para ele e disse o quê? Primeira coisa. O bichão. Se você de fato é o filho de Deus, que eu não acredito nessa conversa fiada sua, mas se você, transliterando o texto, se você é o filho de Deus, tá com fome? Manda essas pedras se transformarem em pães. Todas as vezes que eu foco numa necessidade imediata, eu perco o propósito de Deus. Eu não posso olhar para algo agora, no momento que eu estou vivendo, na dificuldade que eu estou passando. Nosso foco não pode ser na dificuldade, no problema. Nosso foco tem que ser na promessa. Porque quem está com os olhos na promessa de Deus, irmão, vai olhar assim e falar assim, cara, nós vamos abrir uma igreja, esse negócio vai ser top, nós vamos alugar um prédio, pagar 7 mil reais de aluguel. Quando eu olho para ela, mano, eu tava muito louco. Muito louco. Mas não é isso, é porque os olhos estão na promessa. Se os seus olhos estão na promessa, você não vai ver dificuldade se você saber ser um homem de Deus. Se você é um homem de Deus que calculou bem o edifício, você vai ter sucesso. Mas o que acontece na maioria das vezes das pessoas é o quê? As pessoas estão com foco aonde? Na falta. No imediato, naquilo que é o momento. Se você está com seus olhos naquilo que te falta hoje, você nunca vai chegar na abundância que Deus tem para você. Se os seus olhos estão nas coisas que Deus prometeu, não nas mentiras do diabo. Porque o diabo disse o que para Jesus? Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí depois, olha pra você ver. Tá desafiando, né? Era tipo... se tu és o filho de Deus, joga-te daqui. Se tu és... primeira tentação, transforma necessidade imediata. Resolve esse problema agora. Segunda coisa, prova pra mim que Deus cuida de você, pula daqui. Quantas vezes tem gente provando Deus? Não, eu vou fazer isso aqui. Tem gente que acha, Edson, que tá tudo dando certo, é Deus. Quem foi que te disse que tá tudo dando certo na sua vida? É Deus. Todas as portas se abriram, é Deus. Cuidado com isso aí. Cuidado. Muitas vezes não é Deus. Muitas vezes não é Deus, saiba discernir. A Bíblia diz que um homem espiritual sabe discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E o que acontece muitas vezes lá na tentação de Jesus? Pula daqui. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Satanás sem vergonha usou o quê? A palavra? A palavra. A palavra. E olha aqui o que aconteceu. Quando o diabo tentou Jesus na necessidade imediata, não conseguiu. Está escrito também, Satanás, nem só de pão viverá o homem. Quando o diabo tentou Jesus lá, prova pra mim então, prova pra mim. Olha aqui, gente, ó, quem tá me ligando, ó. Bispo Divino, peraí, deixa eu só atender ele aqui. Vai ficar gravado nesse podcast? Não tem problema. Ô, Bispo Divino, já te liga aí agora. Eu tô terminando aqui uma gravação, tá? 2 minutinhos já te ligo. Tchau. Então, assim, quando Satanás percebeu que na necessidade imediata não venceu Jesus, quando Satanás percebeu, olha que coisa poderosa, cara, que Deus está nos dando aqui hoje. Quando Satanás percebeu que não conseguiria colocar a dúvida no coração de Jesus, se tu és mesmo filho de Deus, lança-te daqui. Não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Satanás tentou fazer? Tentou dar
Vou te dar a promessa aqui agora, meu filho, ó. Já que esse negócio eu não vou vencer, vou te dar. Toma aqui o atalho. Toma o atalho. Uma coisa poderosa fora de tempo é algo perigoso. Jesus poderia muito bem ter... vou prostar aqui e adorar. Jesus decidiu ir ao madeiro. Não, e sabe o que me chama mais a atenção? Decidiu ir ao madeiro e morrer a morte, e sofrer a morte de cruz. Tem gente que tá querendo pegar atalho. Ei, chega aqui. Deixa eu falar um negócio aqui pra você, varão. Irmãzinha de Jesus, para de pegar atalho. Eu não dou conta, o pastor entra em cena que pregar. Aqui nós temos que levantar a mão. Meu Deus. Mas olha só, Paulo. O beijo divino já tá até me ligando. Olha que coisa que me chama a atenção nesse episódio da tentação de Jesus. O que Satanás oferece para Jesus era exatamente o que Jesus tinha vindo fazer. Exatamente, uma coisa poderosa fora do tempo. Reconquistar os reinos da terra. Agora, quantas pessoas têm se frustrado no ministério? Porque está olhando para a necessidade imediata. Porque muitas vezes duvida daquilo que Deus prometeu. Irmão, não podemos duvidar daquilo que Deus nos deu. O evangelho não há garantias. Tem gente querendo garantias para viver o evangelho. Não há garantias. É uma vida de fé. E fé é andar naquilo que a gente não vê. Fé é andar no sobrenatural. Não estou dizendo que Deus não vai cuidar quando eu digo não há garantias. O que eu estou dizendo é que Jesus fala assim: ei, segue-me. Segue-me, só isso. Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me, ponto final. Essa coisa de fé é tão louca com Jesus, porque assim, Jesus nos... eu falo que Jesus pega a gente como um elástico. Por exemplo, os discípulos estão atravessando o mar da Galiléia. Vem uma tempestade. A tempestade já começa a colocar a fé dos discípulos em ação. Eles já começam a ser forçados na fé ali. A nossa foto. Ok. Eles já começam a ser forçados ali na fé naquele momento. Mas Jesus ainda estica um pouco mais. Porque Jesus vem andando no meio da madrugada. De repente, já tinha uma tempestade, eles já estavam extremamente assustados, com medo de morrer, achando que ia morrer. Aí, de repente, aparece um fantasma no meio. Aí acabou de lascar com tudo. Aí, pronto, aí já... Bom, aí, pra inteirar, Jesus vai lá e estica mais, que aí Jesus fala com ele, peraí, não, Jesus, é você, não, sou eu, não. Então, se é você, me manda descer do barco, então desce. Quer dizer, no barco, eles já tinham possibilidade maior de morrer, porque a tempestade... Para marinheiros, não era gente qualquer. Se fosse eu, teria ficado com medo, mondinha. Se fosse o bispo divino, então, andando dentro do mar, não gosta de água nem a pau. Agora, não era marinheiro, os caras eram pescador. Mas para os caras ficarem com medo da tempestade, significava que era uma tempestade muito forte. Diego, você vai ter que acabar com esse podcast que nós estamos comendo tudo aqui, viu? Agora pensa, Paulo, aí Jesus fala com ele, desce do barco, quer dizer, dentro do barco a chance de morrer já era quase de 100%. Sim. Aí Jesus fala com ele, agora você vai descer no meio da tempestade. Cara, parece que, a sensação é que às vezes você não percebeu que nós já estamos no nosso limite. Aí Deus fala, não, você não está no seu limite, não, peraí, deixa eu esticar você um pouquinho mais aqui, porque eu sei que tem mais. Uma coisa que me encanta em Deus é porque Deus sempre acredita em nós muito mais do que nós. Deus sempre sabe que a gente pode chegar muito mais longe do que é o nosso limite que nós enxergamos. Sim. Há um limite oculto em nós que Deus conhece. A Bíblia diz que ele não coloca um fardo maior do que a gente não consegue carregar, né? Exatamente. Tem momentos, me perguntaram esses dias, você nunca pensou em desistir, não? E ser diante das batalhas? E claro. Você nunca ficou frustrado? Já. Muitas vezes. Aí, o que você fez? Eu peguei a frustração, transformei em energia para continuar vencendo. Não tem outro jeito. Já fiquei frustrado? Já. Já me criticaram muitas vezes. Mas o que você fez diante da crítica? Nada. A gente está dando muito ouvido para quem não tem compromisso com o ministério da gente, para quem não é influência espiritual sobre a gente. Então, eu vou ouvir as pessoas que têm influência espiritual sobre a minha vida, pessoas que me amam de verdade, né? Pessoas que podem me aconselhar. Agora, já fiquei frustrado muitas vezes. Já tentei algo, deu errado? Também. Mas o que você fez? Mudei a rota. Recalculei a rota. Quando você anda com o Espírito Santo, meu amigo, você tem um guia, quem te guia. E se você pega um caminho errado, se você tem um GPS, você pega um caminho errado, o Espírito Santo, ele é o seu GPS. Ele te mostra, esse caminho aqui não é bom. Hora, né? Não, tá errado essa rota. Não pode ir por aí.
Então, assim, já errei muitas vezes. Agora, o grande segredo, acredito eu, no sucesso de um líder, de um pastor, de um líder, é saber recalcular a rota. Se o vento está soprando, é mudar as velas. O barco vai afundar, muda as velas. E se vai afundar, anda sobre as águas, varão. Vamos embora. Jesus Cristo está no barco, entendeu? Então, acredito que não dá para a gente viver uma vida genuína, cristã, sem acreditar no sobrenatural de Deus. Eu sou fruto do sobrenatural. Cara, eu venho de uma cidade pequena, Mambaí, Goiás. Conheço hoje aí 11 nações pregando o evangelho. E assim, eu me considero aquele jovem do mesmo jeito, simples, humilde. Claro. Aquele lá da Bolívia. Com mais maturidade. Claro. Sim, claro. Mas hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com amigos de tanto tempo. De uma data que de tanto tempo atrás e poder fortalecer esse vínculo, essa amizade. Você não precisa andar sozinho. É isso, irmãos, que a gente tem que entender. Não precisa andar sozinho. A gente pode ter amigos de verdade. Né, Paulo? Claro. A aliança é tudo. A gente estava falando sobre isso, né? Eu sou fiel às alianças que Deus me deu. Sou fiel. Quem me conhece sabe que é verdade isso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre, não, porque o que eu preciso é network. O que eu preciso na minha vida é network. Eu falei, olha, porque fulano de tal, na igreja fulano de tal, ciclano vai na igreja de ciclano por causa do network. Preciso do QI. Aí eu falei assim, olha, existe uma coisa que eu acredito mais do que o network. Eu acredito na aliança. Porque a aliança, ela tem um valor inserido no meio. É isso. Não é simplesmente um relacionamento comercial. Eu não me casei com a minha esposa pelo que ela pode me dar. Não é um contrato, né? É uma aliança. Não é um contrato, é uma aliança. E a aliança, ela envolve amor, ela envolve compromisso e ela tem um valor em comum. Abnegação, né? Exatamente. Não é eu querer ser beneficiado, sim. mas é eu querer que o meu irmão seja abençoado. Né? E assim, há uma profecia em Ezequiel 37, né? Vale de ossos secos. Deus manda o profeta profetizar sobre aquele vale, e ele profetiza, aquele vale simbolizava a nação de Israel. Ele profetiza sobre aquele vale, a Bíblia diz que se colocou de pé um exército. Só que tem um detalhe, aquele exército por si só não resolveria o problema. Não adianta a reunião, Edson. Não adianta o agrupamento, tem que ter o Espírito Santo de Deus. E olha que coisa poderosa, Deus diz ao profeta o seguinte, profetiza a vida. Agora chegou a hora de profetizar a vida sobre esse exército. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão, no mundo espiritual não adianta network. Demônios não respondem ao network. Demônios não respondem à influência digital. Pessoas não respondem à influência terrena. Vai chegar um momento que essa influência ela vai acabar, vai terminar. Os demônios respondem à influência espiritual, é quem você é no reino espiritual. E para você ter influência espiritual, você precisa ser cheio do Espírito Santo. É verdade. Você precisa ser genuíno, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Não estou dizendo que você não vai errar. Eu estou dizendo que você precisa ser verdadeiro com você mesmo. Verdade. E eu acho que esse é o segredo de todas as coisas. Acho que está na hora de... Calma, ainda temos um pouco, calma que ainda está... Já acabou a comida aqui, já acabou o Red Bull. Ele está preocupado com a picanha que a gente vai comer. Meu Deus do céu, olha que essa churrascaria... A gente não pode, Paulo, a gente não pode fechar esse podcast. 2 pontos que eu quero trazer antes da gente fechar. Cada um 1h30, então mais 3 horas a gente encerra. Mas um deles é o seguinte... Teve uma pessoa na sua vida que te influenciou muito ministerialmente. Sim. E eu acho que a gente falou sobre cultura da honra aqui. E eu acho que a gente não poderia deixar. E essa pessoa, além de influenciar você e a mim. Claro. E se nós estamos aqui hoje, como Bispo Paulo, Roberto e eu, Pastor Edson, teve uma pessoa que de grande influência para nós, que chegou para nós e falou assim, olha, vocês não são apenas líderes. Sim. Vocês são pastores. Vocês são pessoas que Deus vai usar e talvez foi o maior mentor que a gente teve durante um grande período da nossa vida. Tivemos a oportunidade de trabalhar com essa pessoa e essa pessoa se chama André Barbosa. Exatamente. Há 2 anos, né? 1 ano e... 2 anos mais ou 2 menos. anos, vai fazer 2 anos em outubro agora. Isso, Papai do Céu o chamou, né? Infelizmente ele não está escutando o que nós estamos falando aqui, mas eu queria... Sim, os filhos, Pastora Cris. Pastora Cris, os beijo, filhos, te amo. Ana... Isso é muito especial para nós. Henrique, e vocês são Ana Esther,
Vocês Sim. são um presente de Deus, o legado do André continua firme e forte aqui. E a gente precisa honrar, então, essas pessoas e eu queria que você falasse quem foi o André Barbosa aí Cara, o André foi na o sua cara que vida. pegou no meu pé, o André foi o cara que me confrontou, o André que foi o cara que falou, larga de ser frouxo, tu é frouxo, é por isso que você não quer, é por isso que você não vai, isso é medroso, é por isso que você não tem coragem. Deus te chamou para ser pastor de verdade, chamou nada, se Deus tivesse chamado, você tava firme nesse negócio. Obviamente, no bom sentido da palavra, o André foi a pessoa que me confrontava quando era preciso, me consolava quando era preciso e me colocava para cima. Foi um amigo, né? E isso eu jamais vou me esquecer. Foi uma pessoa, depois dos meus pais, da minha esposa, foi a pessoa que mais influenciou o meu ministério pastoral chegar onde está hoje. Então, está fazendo muita falta, né? E eu ainda até hoje me pego ligando para ele, cara. Porque era muito normal, conversava com o André, como eu converso com você toda semana. Às vezes eu conversava com o André 2, 3, 4 vezes por dia. Das 11 viagens que eu fiz para fora do Brasil, 8 seguramente foi com ele. Então, assim, um relacionamento maior do que uma amizade pastoral apenas. Uma amizade genuína, verdadeira, que faz muita falta. E nós precisamos entender isso, né? Você precisa ter mentores, pessoas que são melhores que você. E isso é muito bom. E isso foi algo que ele ensinou muito. Ele me muito desafiou pra a ser nós. pastor, bispo divino foi a pessoa que me deu a oportunidade para pastorear, que acreditou em mim. E eu virei bispo divino e perguntei, bispo divino, como é que você sabia que ia dar certo esse negócio lá de Paulo ser pastor e tal? Ele falou, não sabia. Não sabia, eu acreditei. E a gente precisa acreditar nessa nova geração, a gente precisa acreditar que existem pessoas que vão fazer um trabalho melhor do que nós. A gente precisa acreditar que Deus está se movendo independente da nossa vontade, muitas vezes. E é isso que me deixa fascinado pelo Evangelho, porque o Evangelho não tem a ver comigo. O Evangelho é maior do que eu. Eu não estou lutando a batalha do Paulo. Estou lutando a batalha do reino. E o reino é maior do que eu. Então, em algum momento, o apóstolo Paulo diz o que aos romanos? A carta dos romanos, gente, tem o conteúdo teológico mais rico do que é se relacionar com o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Dai a honra ao seu irmão em primeiro lugar. Se necessário, sofre o dano. Então, a gente precisa resgatar esses princípios do reino de Deus. Não é ser tolo, fingido, bobo, nada disso. Isso é ter a essência de Cristo Jesus, simples e humilde. Acho que é isso que a gente precisa ser para continuar vencendo, crescendo no reino de Deus. E se errar, qual o problema? Recalcular a rota, pede perdão, ajusta, alinha, continua. Certo. Bom, a gente não pode encerrar sem pedir para você compartilhar bem rapidamente para nós 2 histórias na sua vida ministerial. Uma delas, a maior dificuldade que você viveu, o maior desafio que você viveu na sua vida ministerial, e também uma história mais engraçada de todo esse tempo aí que você tem O maior desafio que eu vivi é isso que eu tenho falado, né? Acreditar que Deus se move apesar de mim. Que Deus se move através de mim. Que Deus se move por mim. Esse é o maior desafio, porque quando você tem consciência que Deus se move apesar de você, você não vai estar com o olho focado só em você. Quando você entende que Deus se move através de você, você entende que você faz parte do corpo e que você é importante. Quando você entende que Deus se move por você, você compreende um Deus que é Pai, que te ama. Uau. Então, assim, a maior dificuldade foi isso. Porque isso te faz, assim, ó, ampliar os horizontes. Isso te faz ousar em Deus. E Deus tem um problema sério com Deus. Deus gosta de pessoas que fazem pactos, compromissos. Um momento. Gente, vocês estão entendendo tudo o que está sendo compartilhado aqui hoje. Eu espero que vocês estejam sendo tão abençoados como eu tenho sido nesse lugar. Paulo, que momento incrível, que momento de Deus
as nossas conversas não costumam ter fim. É verdade. E todas as vezes eu sou muito abençoado. Eu me lembro que da última vez que nós estivemos juntos, quando deu 3h30 da manhã, e a gente se olhou um pro outro e os dois chorando, feito dois meninos aqui, olhando para o outro e reafirmando o pacto que nós assumimos com Sim. Deus na nossa vida. E isso é incrível, isso é incrível. Mas vamos lá, agora... O mais engraçado, Faz a gente rir agora. O mais engraçado foi assim, eu me lembro quando eu era criança, sei lá, 10 anos de idade, minha mãe falou assim, olha, eu ia cantar na igreja, minha mãe falou assim, olha, é assim, meu filho, você canta o verdadeiro adorador de Alda Célia. Achei-me verdadeira. Você chega lá na frente e fala assim, cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. Canta a música... No final você vira e fala, agradeço oportunidade. E eu fiquei ensaiando aquele negócio. Cumprimentos, irmãos. Aí cheguei lá. Primeira coisa que eu falei, cumprimento os irmãos com oportunidade. Aí lascou, meu irmão. Eu não lembrei da letra, eu não lembrei da música, eu não dei conta de cantar. Todo mundo deu risada. E aonde eu vou, eu conto isso, a galera dispara a rir. Eu falei, vocês estão rindo porque não foi com vocês. E naquela época eu cantava com playback na igreja. Mano, playback é um desafio sobrenatural. Se você errar, já cantou com playback? Já cantei. Rapaz do céu, se você errar o playback, o danado do playback não volta. Ele não perdoa. Ele não te perdoa, ele vai embora. Ele não tem coração cristão, tá? Não, ele te deixa sozinho na lavoura. E o engraçado, Edson, que tinha que as irmãzinhas da oração, do coque, né? E a hora que eu falei essa besteira lá, cumprimento os irmãos com a oportunidade. Vamos só fazer uma coisa, vamos honrar essas irmãzinhas da oração do coque. Olha essas irmãs já abençoaram a minha vida, já mas nesse dia elas me deixaram preocupado, mas porque lá, eu tava errando, eu já errei no cumprimento os irmãos com a oportunidade, e a irmãzinha lá no fundo, tem misericórdia, Senhor! Aí a outra responde, eita, porque Deus. Crente é assim, um fala, tem misericórdia, parece que a outra é obrigada a responder, é verdade! Sim, olha, e assim... Finalizando, eu me lembro que naquele nosso encontro, a gente não conseguiu sair lá da Bolívia até agora, mas naquele nosso encontro na Bolívia, uma das coisas que a gente falou é que nós queríamos mudar o mundo. Uhum. E nós queríamos fazer um mundo melhor para Deus a partir da nossa vida, a partir daquilo que está em nós. Eu quero saber que você compartilhe com as pessoas que vão estar vendo, olhando conosco. Qual é a sua visão? O que nós precisamos para que a nossa influência esteja além do nosso ambiente local? Porque eu creio, Paulo, que Deus tem levantado uma geração sem limites de língua, sem limites de cultura. Eu acredito em algo que eu digo que Deus está, guardado as devidas proporções, entendo o que eu estou dizendo, mas Deus está desfazendo Babel. Em Babel, Deus confundiu as línguas, porque o homem tentou tocar os céus com as suas mãos, com a sua própria força. Jesus veio de cima para baixo e tocou a terra com as mãos de Deus. Uhum. E em Jesus, Babel é desfeita. A partir de Jesus, Jesus fala, agora vocês vão, aquilo que foi espalhado lá, que foi espalhado, Jesus fala, agora vocês vão e vão reconstruir, vocês vão unir novamente. Uhum. Então, eu acredito que Deus tem chamado uma geração que não está limitada, e principalmente nós, geração muito globalizada. Uhum. Não está limitada à língua, não está limitado à cultura e não está limitado a barreiras de países. Geográficas. Obrigado. O que você diria para essa geração que quer ser essa expressão de Deus, de reconexão do mundo global, para cumprir a missão do ide e pregar o evangelho a toda criatura, que a gente sabe que é a missão final e o objetivo final da igreja na Terra? Eu acredito que nós temos que cumprir aquilo que Deus nos chamou para ser. Ser igreja e representar o reino de Deus na Terra. O reino de Deus não são as minhas vontades, nem o que eu desejo para mim mesmo, em detrimento da visão que eu acredito. O reino de Deus é maior do que isso. Eu acredito que a gente precisa viver o reino de Deus na íntegra. E o reino de Deus, a Bíblia diz, não é comida nem bebida. A gente está vivendo um tempo onde a igreja tem avançado, graças a Deus, isso é muito bom. A tecnologia nos permitiu estar nesse momento em diversos lugares. O reino sempre vai avançar, sim, né, Paulo? Independente de nós. Exatamente, mas há algo que nós temos nós não podemos perder o foco. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que isso tipifica na minha visão?
Não são as coisas dessa terra e as coisas que têm a ver com os meus desejos apenas. Mas o reino de Deus é, o apóstolo Paulo diz, justiça, paz e a alegria no Espírito Santo. E aqui eu posso dizer o seguinte, justiça não é a justiça na ótica que eu tenho, mas é a justiça na ótica de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos no lugar de Deus, cancelando pessoas, nós nos colocamos no lugar de Deus julgando pessoas, e o nosso papel nunca foi julgar ninguém. O nosso papel, esse papel é de Deus. O nosso papel nunca foi convencer ninguém de nada. Edson, nós não temos que convencer ninguém de absolutamente nada, apesar de termos que pregar o evangelho. Mas quem convence o homem do pecado e do juízo de Deus é o Espírito Santo. E essa justiça, ela tá ligada à graça, né? Exatamente. Ela tá ligada à graça de Jesus. A justiça de Deus é o quê? É a graça. É a graça e o manifesta que é a graça? É o favor Graça, de Deus. favor imerecido. Eu não merecia, mas Ele me deu. E o que é misericórdia? É o castigo que eu merecia, mas Deus não me deu o castigo. Isso é a justiça de Deus. É óbvio, nós não podemos aqui também fazer da graça algo irresponsável. Claro. Nós temos que ter responsabilidade. Podemos baratear a graça, né? Exatamente, até porque foi um preço foi pago, foi o sangue de Sim. Jesus. Então a justiça de Deus é algo que precisa ser exercido não na nossa ótica, mas na ótica de Cristo. Jesus, ele esteve nesse mundo e ele nos deu um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O coração fala de sentimento. Eu tenho que amar a Deus com as minhas emoções. A alma fala de vida. Tem tanta gente gastando a vida com o que não é o reino de Deus, com o que não é a vontade de Deus. Eu não quero dedicar o resto dos meus dias aonde Deus não está. Ainda que isso venha me dar dinheiro, ainda que isso venha me dar status, eu não quero. Eu quero estar aonde Deus me quer. E esse é o segredo do sucesso, na minha opinião. Então, tem muita gente se perdendo no meio disso. E a gente precisa entender o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, isso fala de sentimento. Amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, isso fala de vida. Amarás o seu Deus de todo o seu entendimento, isso fala de intelecto. Eu posso amar a Deus com o meu entendimento. Entender o reino de Deus é me aproximar das pessoas. É sempre ter a oportunidade de estender a mão àquele que caiu. Sempre dar a oportunidade, porque antes de Deus exercer juízo, Ele dará a oportunidade para o arrependimento. Esse é o reino de Deus, que é pautado na justiça de Deus. E aí vem falando de paz. Como ter paz em meio a um mundo que só quer guerra? A gente está vivendo num país, especialmente no Brasil, muito polarizado. A gente não precisa disso. Verdade. Eu não tenho aqui que representar um governo dessa terra. O governo que eu represento é eterno, não vai durar 4 anos. Glória a Deus. Então a gente tem que representar o reino do Senhor. Não defenda, escute, gente. A causa da igreja a gente tem que defender princípios de Deus. Ponto final. E para isso que a igreja foi chamada, né? Então a gente precisa entender isso. Isso faz parte do entendimento. E a gente precisa entender que buscar a paz a todo tempo é o que Deus procura em nós. E eu termino aqui dizendo o seguinte: como seremos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus? Você sabe? Compartilhe. Não seremos reconhecidos pelas pessoas como discípulos de Cristo Jesus pela nossa retórica. Quando nos amarmos. Isso. Não seremos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus pela nossa música. Não seremos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus pelos nossos templos. Não seremos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus pela nossa influência política. Seremos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus quando nos amarmos uns aos outros. Pai, uma oração eu faço, que eles sejam um, assim como eu sou em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus. Eu acho que esse é o segredo. O segredo não, talvez nem seja segredo, mas eu acho que é isso que a gente precisa fazer
Vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração? Para continuar crendo para abençoar Amém. essas pessoas que têm nos ouvido, que esteve com a gente. Tenho certeza que você foi muito abençoado. Eu quero desde já, agradecer muitíssimo Bispo Paulo. Me chame mais vezes. Eu sei do sacrifício que ele fez para estar aqui hoje. Dormi 2 horas essa noite, da dificuldade. A gente já tem tentado alguns dias, mas glórias a Deus. Que bom, né, estar aqui. Fico feliz, Edson. Obrigado por nos honrar. Obrigado, é sempre uma honra estar aqui com você. Você é um brother, um grande amigo. E eu louvo ao Senhor Jesus pela vida da sua vida, pela sua vida, pela vida da sua esposa Eliane. São pessoas amáveis que é tão bom estar junto com vocês que o tempo passa e a gente nem percebe, né? É verdade. Daqui Muito a pouco fecha aí. Muito obrigado. Vai ter que ter o número 2. A produção está dizendo, exatamente. A produção está dizendo que a gente não conseguiu sair lá de 2010. Mas nós vamos fazer o 2 depois. Mas daqui a pouco vai fechar a churrascaria e esse amigo está... Ô, glória! Mas vamos reconhecer também uma pessoa que tem nos honrado muito. E eu quero reconhecer na frente de todos. Inclusive, ele sonhou com isso aqui, né? Diego Lima. Dieguito. Produção e Ângora também. Que bueno, hermanito. Sim. Então, quero agradecer demais. Diego é um irmão do coração. É um presente que Deus me deu. E espero que seja também na vida dele. Eu seja na vida dele. Mas obrigado a todos vocês, Paulo, Amém. Diego, por estar aqui. Foi um prazer a todos vocês que vão assistir, vão poder receber esse conteúdo. Muito obrigado. Quero pedir para o Bispo Paulo encerrar fazendo uma oração Amém. Por nós. E nos vemos no próximo podcast. Que Deus abençoe. Não se esqueça de compartilhar, de enviar para os seus amigos, de seguir a gente no nosso canal e de ativar o sininho para que você possa, todas as vezes que chegar um novo episódio, você está sendo avisado. Amém. Que Deus abençoe. Você quer deixar também suas redes sociais, alguma coisa? BP Paulo Borges, pronto. Você tem os cursos? Bispo Paulo Borges. Tem muita coisa legal lá no Spotify também tem, nas plataformas, no YouTube. Tem muita coisa boa lá e pode seguir lá e totalmente gratuito, você pode seguir lá e tenho certeza que Deus vai te abençoar. Gente, é muito conteúdo que o Paulo tem. E tá tudo à disposição. E eu estou profetizando a vida dele que em breve terá um livro, viu? Amém. Eu estou profetizando. Já estou terminando aí já o 3º capítulo do livro, Aonde Nascem os Campeões. Eita! É o título do livro. Em nome de Jesus, em 2023, Thomas Nelson vai lançar esse livro. Glória a Deus. Maravilha. Faz Amém. Essa oração então pra gente encerrar. Amém. Deus, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui com os nossos irmãos. Obrigado por esses irmãos que estão nos ouvindo agora, nos assistindo. Pai, muito obrigado, porque a tua graça, onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Sim. Se nós estamos aqui é porque a tua graça nos basta. Obrigado, Espírito Santo de Deus, e aonde tiver um filho teu ouvindo, Senhor meu Deus, ouvindo esse podcast, que eles recebam agora essa porção da graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, que estejam também sobre a vida desses teus filhos. Muito obrigado, Espírito Santo. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Fiquem com Deus. Bye.